Salve Maria, pessoal, tudo bem? Agora eu vou trazer mais regras de discernimentos dos espíritos, para a gente saber se é obra do Espírito Santo, se é obra da nossa cabeça ou do espírito maligno. Quem está em consolação, preveja como se há de portar no momento de desolação, que depois virá tomando novas forças para este tempo. Façam atos de humildade, não poucos, mas de tudo que puderem. Quem está em consolação, procure humilhar-se e abster-se tanto quanto possível, lembrando-se de quão pouco é capaz no tempo da desolação, quando privado dessa graça ou consolação. Pelo contrário, quem está desolado, lembre-se que muito pode com a graça que lhe basta para resistir a todos os seus inimigos, procurando forças em seu Senhor. Tenhamos cuidado em fazer atos de humildade quando tudo vai bem. Quanto maiores forem as graças que recebemos, tanto mais devemos pedir humilhações. Não façamos conhecer a outros as graças que recebemos, senão acontecerá conosco o que aconteceu com Ezequias. Ele havia ensinado seus tesouros em Jerusalém ao embaixador do rei da Síria, e Isaías lhe reprime por sua complacência e lhe diz: infeliz, ele mesmo virá e levará todos os seus tesouros. O inimigo procede como uma mulher, sendo fraco quando lhe resistimos, e forte no caso contrário, pois é próprio da mulher, quando disputa com algum homem, perder a coragem e pôr-se em fuga, quando este lhe resiste francamente. Pelo contrário, se o homem começa a temer e a recuar, crescem sem medida a cólera, a vingança e a ferocidade dela. Do mesmo modo, é próprio do inimigo enfraquecer-se e perder o ânimo, retirando suas tentações, quando a pessoa que se exercita nas coisas espirituais enfrenta sem medo as suas tentações, fazendo inteiramente o oposto. Ao invés, se a pessoa que se exercita começa a ter medo e a perder o ânimo ao sofrer tentações, não há animal tão feroz sobre a face da terra como o inimigo da natureza humana, no prosseguimento de sua perversa intenção com tão grande malícia. O demônio se torna terrível quando vê que alguém tem uma dúvida. Por exemplo, um seminarista duvida diante das tentações com relação à sua vocação. E se eu deixar o seminário durante alguns meses? Teria experiência do mundo e assim depois seria mais forte. Diante a necessidade de boas razões, o demônio o ajudará se a dúvida está perdida. O demônio também lhe trará as maiores dificuldades, lhe fará pensar em sua situação agradável, na excepcional possibilidade de um matrimônio, nas fadigas da santidade, etc. Lembremos o princípio do par de terradas. Com o demônio não se joga. Do mesmo modo, se vossa mulher começa a considerar se seus vestidos não poderiam ser um pouquinho, uma coisinha de nada mais curto, depois será imodesta como as outras. Também se os esposos, depois de várias disputas, começarem a se perguntar se não haveria razão suficiente para divorciar, o demônio fará das suas, de uma maneira ou de outra, porque se fez o jogo. O mesmo acontece com as modas malthusianas. Se o demônio percebe que querem fazer o que fazem as demais, então este se desengatilhará. Também age como sedutor em querer ficar oculto e não ser descoberto, pois o homem corrupto, quando solicita por palavras para um fim mau a filha de um pai honrado ou a mulher de um bom marido, quer que suas palavras e insinuações fiquem em segredo. Ao contrário, muito se descontenta quando a filha revela ao pai ou a mulher ao marido suas palavras sedutoras e intenção depravada, pois facilmente conclui que não poderá levar a termo o empreendimento começado. Da mesma forma, quando o inimigo da natureza humana apresenta suas astúcias e insinuações à alma justa, quer e deseja que sejam recebidas e guardadas em segredo. Mas quando a pessoa tentada as descobre a seu bom confessor ou a pessoa espiritual, que começa seus enganos e malícias, isso lhe causa grande agonia, porque conclui que não poderá realizar o mal que começara, uma vez que foram descobertos seus enganos evidentes.
Santa Teresa d'Ávila sofreu muito com os confessores não ilustrados e escreveu o Livro da Vida. Ela escreveu o seguinte: assim importa muito que o mestre seja avisado, digo de bom entendimento e que tenha experiência. Se com isso tem letras, é grandíssima coisa. Digo que, para se render uma alma a estar de todo sujeita a um só mestre, erra muito se não procurar que seja tal como fora dito. A senhora Fremiot, não sei se pronuncia assim, viúva de Chantal, filha do presidente, foi passar essa quaresma em casa de seu pai para aproveitar os ensinamentos do santo pregador. Teve, assim, a ocasião de abrir-lhe o coração. Monsenhor, tenho um confessor que não quer que eu consulte com nenhum outro. Cometeria pecado mortal se falasse com o senhor? Vamos, fale, não tenhas medo. Pois ele me faz fazer o voto de nunca dirigir-me a outro sacerdote. Não quer que faça nada sem antes dizer a ele, sem lhe pedir permissão. Disse-me que se consultar outro, cometo um pecado mortal. Faço mal em lhe dizer? Posso me condenar? Não, fique tranquila. Continue. Por último, sorrindo-lhe, São Francisco de Sales lhe disse: mande seu confessor passear, ele não entende nada. Felizmente assim foi, porque do contrário teríamos uma louca a mais e não teríamos mais uma santa. Outro exemplo, um dia na casa de retiros de Chaibeiú, não sei se é assim que pronuncia, um jovem veio a meu encontro no primeiro dia de retiro. Padre, creio que devo ir embora. Vim em desobediência. Meu confessor não está a favor de Chaibeiú. Proibiu-me de vir aqui. Por acaso você está doente dos nervos? Não, padre. Então seu confessor não tem direito de lhe proibir que venha a uma casa de retiros aprovada pelo ordinário do lugar, onde se dão os exercícios aprovados por todos os soberanos pontífices, desde Paulo III até Pio XII. Este episódio ocorreu na época desse Papa. É um abuso de autoridade, você não tem por que fazer o que seu confessor lhe disse. Aqui também entra a importância da gente conhecer a doutrina da nossa igreja, né, e as Sagradas Escrituras. É a mesma coisa que, por exemplo, a questão de honrar pai e mãe. Aí vai o pai ou a mãe, pede o filho para fazer algo pecaminoso, vamos supor, se prostituir, ser aviãozinho, qualquer coisa assim. Se o filho não obedecer, ele não está em desobediência, não está desonrando o pai e a mãe, porque ele está cometendo um pecado. Da mesma forma, quando alguns religiosos nos mandam fazer algo que a igreja condena, a gente desobedecer esses religiosos, a gente não está em desobediência, na verdade. Porque o que a gente tem que obedecer primeiro é a igreja e a Sagrada Escritura, o magistério, a doutrina da nossa igreja. Não esquecer nunca que o primeiro diretor de consciência de uma esposa é o seu marido. Estas mulheres que são obstinadas e insuportáveis com seus maridos privam-se de muitas graças. Cristãos muito avançados na vida interior, que não avançam e retrocedem geralmente, de onde vem isso? De uma grande dificuldade? Não. Existe uma pequena brecha desordenada de gula ou com muita frequência de respeito humano, esse maldito respeito humano que é fonte de retrocessos e de que tanta gente se condene, também entre os eclesiásticos, o medo de sorrir a um irmão. Se ofendem diante de uma pequena censura, e é isto que impede a santidade. Rogo-vos em nome de Deus que vejais quais são os vossos pecados mais frequentes. É a partir daí que o demônio vos tentará. Ai, aqueles ditos pecados de estimação. É terrível, que a gente entristece, que a gente está sempre caindo neles. O Papa falando ex-cátedra é infalível. Um bispo exercendo em sua diocese o papel da hierarquia não é necessariamente infalível. A questão que eu falei anteriormente. É próprio de Deus e os seus anjos dar verdadeira alegria e gozo espiritual, tirando toda tristeza e perturbação induzidas pelo inimigo. É próprio do mau espírito combater essa alegria com razões aparentes, sutilezas e frequentes ilusões.
O demônio, depois que se introduz, esforça-se por afastar a paz, essa alegria, tenta perturbar essa alma, torna-a triste, porque ele mesmo é eternamente triste. E esta é uma maneira de discernir que ele se aproxima quando se sente invadido pela tristeza. Justamente um dos problemas atuais que preocupa a igreja e que arroja a nossa sociedade no maior das confusões, jamais contada no transcurso dos séculos, é o jogo dessas razões aparentes que perturbam a tantos bons cristãos preocupados em ser fiéis a seu dever. Eis aí a mistificação. Você não quer receber a comunhão na mão? Atreve-se a desaprová-lo? Então você está contra o bispo. Mas meu bispo me disse que se oporia a que se desse a comunhão na mão, e o Santo Padre tem feito ver que a maioria dos bispos estavam contra ele, e a autorização era para os lugares onde o uso já estava estabelecido, e aqui o uso não era receber a comunhão na mão. É certo que, de repente, os inovadores põem em marcha todos os motores. Meu bispo foi advertido que não deveria estar contra a colegialidade, e ele fez publicar essa autorização. De imediato foi convertido em uma obrigação na qual tantos religiosos como fiéis obedeceram ao que foi dito no concílio. Inclusive, há ameaças contra os párocos que desobedeçam ao bispo e ao concílio. Tudo isso é verdadeiramente de Deus? Porque, a meu ver, isso não é de Deus. Exemplo de um pároco de um vilarejo muito estrito e enganado por uma dessas mistificações da ação católica. Eu fora pregar ali um retiro. O pároco da entrada do presbitério me pergunta: Padre, tem um caso de consciência. A FED, Federação da Juventude Católica, deu a ordem de se infiltrar nos bailes e eu, pois, obedeci. Se não, tinha que obedecer, gostasse ou não. Mas me encontro muito preocupado, pois desde então meus jovens tomaram gosto pelo baile, um deles se filiou à célula comunista do povo e os outros já não comungam mais aos domingos de manhã. O que o senhor pensa disso, padre? Respondi-lhe: você não obedeceu, senhor cura. Quem manda aqui? Antes de alguém está o bispo. No entanto, o bispo dessa diocese, a cada ano, na semana religiosa, proíbe oficialmente que os jovens frequentem bailes. E este ano ele proibiu em 2 ocasiões. Razões aparentes. Senhor cura, a estes jovens não poderia vê-los na saída da missa, em um café, ou em casa deles, ou em suas tarefas, etc.? O Senhor acredita que o momento verdadeiramente propício para convencê-los seja necessariamente quando tem uma garota em seus braços? Retrocesso. Observe, já há 1 ano que se filiou à célula comunista. Já não comungam, já não sentem desejo de comungar, agora gostam de bailes. Quantas razões aparentes, quantas sutilezas, quantas ilusões momentâneas. O pescador que se deixa comer pelos peixes. O Senhor conhece a história. Somente Deus pode ressuscitar o morto, verdadeiramente morto. Mas há um faquir que não está morto. O demônio poderá mantê-lo vivo durante 1 ano em um caixão como morto e trazê-lo de novo à vida. Mas se o faquir estivesse verdadeiramente morto, o demônio não poderia trazê-lo à vida. Mas elevar Simão Mago a 300 metros, se nós não podemos fazê-lo, os espíritos que não estão sujeitos à lei da gravidade, eles sim podem fazê-lo. Simão Mago, para torná-lo contra São Pedro, anunciou em tal dia e em tal hora elevar-se-ia ao céu em certo lugar público. O lugar estava cheio de gente. Simão chega e flutua no ar a uma altura de 300 metros. Milagre. No entanto, veremos que o demônio não pode fazer milagres sem que Deus o permita. Ao chegar aos 300 metros, Deus ordena ao demônio que o deixe e Simão cai e se espedaça ante a surpresa de todos. Acredita-se que os prodígios do demônio, que não são realmente milagres, apresentam 4 sinais. É importante conhecê-los para evitar desagrados e pseudo-milagres. Primeiro, os demônios não podem fazer verdadeiros milagres, apenas podem efetuar milagres no sentido de que são mais fortes do que nós.
Segundo, esses milagres não são para o bem. Por exemplo, as bruxas que extraem o leite das vacas, etc. Terceiro, geralmente estes pseudo-milagres são a favor de uma doutrina equivocada, por exemplo, Apolônio de Tiana, que fazia dançar estátuas, magos voarem, etc. Quarto, os demônios não podem fazer nada sem a permissão de Deus, e nem um minuto a mais. Deus ordena ao demônio que solte Simão, o mago, e este cai ante a multidão, assombrada em vê-lo elevar-se ao céu, e mais assombrada, contudo, ao vê-lo cair. Os demônios podem fazer que surjam falsos estigmas, podem criar suor de sangue, levar a hóstia da mão para o sacerdote à língua de um visionário. Também o podem fazer os anjos bons. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. 1 João 4:1. O demônio procura pleito com o sacerdote fervoroso. Perdes bastante tempo com a contemplação, as almas esperam por ti, e faz que falte a oração. A um apóstolo distrai com planos maravilhosos de conferências para converter multidões, etc. Deve-se atender, pois, ao curso dos pensamentos. Se o começo da consolação, o meio e o fim são bons, é sinal que é uma consolação do bom espírito. Se o desenrolar da consolação, o seu meio e o seu fim, leva para algo menos bom do que estava antes, ou perturba, ou inquieta, é sinal que se trata de uma consolação enganosa que provém do mau espírito, inimigo de nossos benefícios e da salvação eterna. Digamos algo sobre Madalena da Cruz, que no princípio do século de Santa Teresa fascinou toda a Espanha quando a hóstia se